Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao evento Vozes que Transformam, um espaço dedicado à troca de experiências e à celebração de histórias que fazem a diferença na sua vida pessoal e profissional. Hoje temos a honra de receber uma convidada que é referência em educação, inovação e liderança, impactando a vida de muitas pessoas. Com muita alegria, recebam comigo Ana Paula da Silva. Olá, minha querida, boa noite, é um prazer enorme te receber. E eu já aproveito para perguntar quem é a Ana Paula. Te apresenta aí para o nosso público. Boa noite, Ronald. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria, né? Uma honra receber esse teu convite para participar deste evento tão grandioso aí em comemoração aos 15 anos do IAHD. Como eu sempre digo, eu gosto muito de reforçar a referência aí do IAHD na minha história, né? Na minha trajetória. Mas quem sou eu, né? Então, eu sou Ana Paula da Silva. Eu sou uma pessoa bastante inquieta, que gosto muito de aprender, de estudar, e sempre tive educação aí na minha jornada de história de vida, né? Então, busquei, né, desde logo que finalizei ensino médio, entrar na graduação, e aí escolhi engenharia como área, né, para buscar uma profissão. Então, eu sou engenheira química de formação, e ao longo dessa trajetória de estudos, eu fiz aí algumas especializações na área de gestão de pessoas, de liderança, gestão de negócios e transformação digital, e docência, e também um mestrado na área de engenharia. Por gostar muito de estar nesse meio, né, por mais que eu tenha atuado bastante na área industrial como engenheira, eu sempre trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas e com gestão de pessoas. E a partir daí eu comecei a gostar muito, né, desse papel de líder, e busquei me aperfeiçoar muito nesse sentido também. Então, já atuante enquanto engenheira na indústria, assumi cargos de gestão, e depois disso eu comecei a entender que eu queria um pouco mais. Foi quando eu busquei o mestrado, já pensando num horizonte aí de entrar para a área da educação. Trabalhei na indústria até 2021 com consultoria, com atividades bastante ligadas, mas chega um ponto que a gente tem que fazer as escolhas, né? E aí acabei escolhendo trilhar minha carreira mais focada na área da educação. Eu atuo na área da educação desde 2011, então faz um bom tempinho já. E então, a partir de 2021, então, eu me dediquei mais para isso, e aí, a partir daí, também comecei a atuar como mentora, né, ao longo também da minha trajetória, até porque, como eu disse, né, que sou inquieta, gosto de ensinar e poder mentorar pessoas. Então, acho que dentro do meu propósito de vida tem um pouco disso também. E estando na área da educação, eu busquei trilhar aí uma jornada, começando como professora, depois assumindo também cargos de gestão, como coordenadora de cursos, de graduação, e aí até chegar, então, em direção de unidade, né? Quando a gente fala direção de unidade, é fazer toda a gestão operacional de uma faculdade, e a partir daí, então, tive a oportunidade de estar na posição que estou hoje. Hoje eu estou já há quase 3 anos na posição de vice-presidente de operações e mercado do Grupo Uniftec, que é uma instituição de ensino com origem em Caxias do Sul e que atua aí em outras unidades no Rio Grande do Sul. Muito bom. Bom, nosso público está vendo a potência dessa mulher, né? Que doideira. Eu conheci a Ana lá atrás, tivemos a oportunidade de se conhecer, e eu venho acompanhando todo esse destaque da Ana e todo esse crescimento da Ana. E é claro, né, pessoal, que eu não podia deixar a Ana fora, deixar de ser uma das convidadas especiais nesse momento tão único da nossa trajetória de 15 anos, porque, sem dúvida, a Ana ela é uma das referências de sucesso do nosso instituto.
e por isso ela está aqui comigo fazendo esse bate-papo e vai estar no livro Caminhos de Sucesso, 15 Histórias de Superação e Conquista. Muito obrigado, minha querida. É um prazer enorme estar conversando contigo. E aí eu não poderia deixar, né, de te perguntar já de cara, né, o quanto tu está inserida nesse mundo da educação, da gestão acadêmica. Como é que acabou surgindo essa paixão aí, né, tão grande pela educação e pelo desenvolvimento das pessoas? Como é que foi isso? Conta um pouco para nós aí. Bom, como eu contei um pouquinho ali na minha apresentação, né, eu gosto muito de estudar, enfim, e de buscar o conhecimento. Eu acho que a gente aprende muito a cada dia. E também sempre gostei muito de atuar na indústria como engenheira, né? Só que a partir do momento que eu fui convidada a atuar como professora, eu comecei a entender que realmente o propósito, né? Eu falo para todo mundo hoje lá na instituição, né, que a nossa missão enquanto educadora é uma missão muito nobre. E aí foi onde acabou me tocando muito, né? Porque eu acredito muito na transformação de vidas através da educação. E por mais que eu tinha uma carreira já bem consistente também na área da engenharia, a partir do momento que eu comecei a atuar com educação, e ainda ligada muito à área da engenharia, porque eu coordenei cursos de engenharia durante um bom tempo, e formando outros engenheiros, né, outros profissionais, eu comecei a perceber o quanto era transformador, de fato, atuar com educação. E aí foi quando realmente eu resolvi escolher, né? E eu acho que a educação, ela está sempre muito ligada na minha história de vida, muito vindo também dos valores, né, dos meus pais, assim, especialmente o meu pai. Ele teve uma história de vida bastante, assim, de bastante luta, né? Porque ele era o mais velho entre os irmãos e aí precisou ajudar muito a minha avó, que acabou naquela época, né, lá na década de 50, se separando. E o meu pai acabou indo, se tornou, né, uma pessoa que precisou ficar num abrigo de menores para obter uma profissão e buscar esse propósito de ter uma profissão para atuar e poder ajudar a minha avó aí na condução e criação dos seus irmãos. A partir daí, o meu pai sempre, a partir do momento, né, que ele, com a minha mãe, enfim, sempre trouxe a educação como um dos nossos maiores valores. E ele dizia para mim e para minha irmã sempre que a educação era o que ele ia nos deixar como herança, né? Infelizmente, meu pai já é falecido e eu sempre digo que, de fato, a educação foi o que ele me deixou como herança. Então, eu trago isso muito na minha história de vida e a partir do momento que eu comecei a atuar com educação, foi onde realmente eu me encontrei e, como eu disse, vejo que é um propósito muito nobre de transformar vidas, né? Então, hoje, atuando na gestão educacional, eu ainda estou sempre muito conectada, né, com a nossa, com os nossos alunos, enfim, porque eu acho que a nossa razão, né, enquanto instituição de ensino, a partir do momento que a gente atua nessa formação. E estando hoje na posição que eu atuo, eu tenho a oportunidade de atuar não só no ensino superior, que é onde eu tenho mais bagagem de conhecimento, mas também atuando aí com outras unidades de negócio que a gente tem no grupo desde o ensino médio. Então, a gente fala que dentro do nosso grupo educacional a gente consegue trabalhar muito fortemente o lifelong learning, né? Então, a gente tem desde a educação básica até a educação profissionalizante, EJA também, né, que é educação de jovens e adultos, ensino superior com curso tecnólogo, graduação, bacharelado e pós-graduação. Então, levando toda uma história aí ligada a um caminho de educação e de transformação, assim, de vidas, né? Fantástico, querida, que história linda. Bom, aí tu deixou um gancho muito legal para a minha próxima pergunta, que é a seguinte: o grupo Uniftec,
ele claramente é reconhecido pela inovação e pela qualidade de ensino, né? Como é que tu enxerga o papel, né, da inovação nessa transformação educacional, já que eu também sou da área da educação, você sabe, e nós vimos tantas transformações nesses últimos anos, principalmente na pandemia e pós-pandemia. Como é que tu enxerga esse contexto todo aí? A gente sempre fala, né, na instituição, e o Grupo Uneftec se destaca muito nesse sentido de estar com um olhar sempre muito à frente do tempo, né? Eu acho que quando a gente trabalha com educação, a gente não pode ficar estagnado. Então, a inovação, ela vem muito ao encontro dessa nossa atuação em levar conhecimento para as pessoas. Eu acredito que se a gente de fato, né, e trabalha só no modelo tradicional, a gente acaba ficando muito distante do que o mercado busca. E eu acho que o nosso papel ele é muito fundamental para qualificar a mão de obra, né, qualificar capital humano para atuar aí no mundo do trabalho. Então, essa conexão de estarmos aí atentos ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo no mercado de trabalho, e ter a inovação junto nesse contexto, eu acho que é o que realmente faz com que a gente esteja um pouco mais próximo, porque se a gente for analisar no contexto de Brasil, né, a nossa educação ela vem numa certa defasagem há bastante tempo, e aí tu comentaste sobre a questão da pandemia, né, Ronald? A gente ainda vai sentir reflexos desse período, especialmente no contexto de aprendizado. Então, a gente já vem sentindo e ainda eu acredito que vai levar um tempo que a gente ainda vai estar sentindo essas consequências. Então, a gente precisa estar muito conectado com o que está por vir, com a inovação, e levar isso para as pessoas que buscam aí a nossa instituição. Então, a Uneftec está sempre muito conectada com essas propostas inovadoras, apoiada por tecnologia, apoiada agora, né, se fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito, até fizemos várias capacitações com os nossos professores também, que não tem como a gente fugir disso, né, a gente precisa levar isso para quem está buscando ampliar isso, a sua rede de conhecimentos e sua bagagem mesmo, né, de conhecimento. Perfeito, e tu usou um termo aí que eu uso bastante também, que é o lifelong learning, né, Ana? Eu me lembro quando nós éramos bem mais jovens, eu principalmente, na época o segundo grau era o suficiente, depois a faculdade, depois a pós, depois mestrado. Hoje, na verdade, nós vamos ser eternos estudantes aí, até como eu digo, o velhinho lá em cima fechar nossos olhos. Muito legal. Mas sabe que também tem que ter um cuidado, né, Ronald, porque hoje em dia a gente está muito na era das redes sociais e de influencers e tudo mais, e às vezes a gente pode também se enganar, porque tem muito aquela questão de, eu não preciso mais de uma profissão formal, mas eu gosto de reforçar que não é uma questão de buscar uma profissão formal ou não, eu acho que o conhecimento é a base de tudo. E ainda através da formação, né, mais catedrática, vamos dizer assim, ela nos traz uma bagagem e vai nos deixar muito mais preparado para o mundo do trabalho. Então, é isso que eu acho que a gente tem que reforçar e não entrar muito naquela onda mais ilusória de que vou fazer qualquer atividade que não demanda uma formação superior, mas é que, como tu disseste, hoje em dia, às vezes, até uma pós-graduação já não é mais suficiente. A partir do momento que as pessoas se deparam com requisitos que elas não têm como entregar, aí elas começam a olhar e entender que precisam voltar atrás e buscar essa formação. Então, para quem é jovem, né, especialmente, para não cair nesse mundo ilusório, e como eu disse, o conhecimento de base ele é fundamental. Eu digo que o conhecimento é o que ninguém tira da gente, né? Perfeito. Então, é o melhor investimento que existe, né, minha querida? Exatamente.
Eu concordo contigo, porque hoje, Ana, infelizmente, as redes sociais elas estão dando uma falsa ilusão de conhecimento adequado, que a gente sabe que não é verdade. É tudo muito genérico, é tudo muito superficial, é tudo muito fluido, e dá uma falsa ilusão, às vezes, de algumas postagens, que aquela pessoa realmente domina alguma coisa que ela está falando. E a gente sabe Exato. que isso não é verdade, né, minha querida? Então, muito bom ponto, muito bem colocado por você. Bom, outra questão que a gente vê no teu currículo e naquilo que você faz é a questão da educação empreendedora, né, Ana? Honestamente, eu não sei como é que tu arruma tempo para tudo, mas, enfim, teu dia deve ter mais do que 24 horas, porque, além disso, tu é mentora de startups, de negócios, enfim, né? Como é que tu acredita que essa educação empreendedora ela pode preparar melhor os profissionais para o mercado, né? E como é que tu trabalha essas questões dentro das instituições aí que tu lidera e que você participa também? Bom, eu acredito muito na educação empreendedora, né? E por que eu digo isso? Porque eu acho que a educação empreendedora ela é muito além de tu formar empreendedores. Eu acho que não é esse o ponto, né? Às vezes as pessoas se confundem a educação empreendedora ela está pautada para formar novos empreendedores. Eu acho que é além disso. Eu acho que além de formar novos empreendedores, que, claro, é um dos objetivos da educação empreendedora, mas eu falo além no sentido de que a gente forma skills, né, desses profissionais para que eles se tornem com um perfil empreendedor. E o que é o perfil empreendedor? É, de fato, a pessoa entender como que ela vai agir nas diferentes atividades, com esse perfil de ter o senso de dono, né? A gente fala o senso de dono, por mais que eu não seja um empreendedor, que eu não seja o dono do negócio, mas eu desenvolvo um perfil empreendedor. Eu acabo tendo um senso de dono. Eu faço as ações, as atividades e tenho um propósito de caminhada e de jornada dentro da minha atividade, com esse perfil de realmente ser mais hands-on, né? De buscar a resolução, de ir atrás, de resolver, e ter esse perfil de liderança, ter esse perfil de empreendedor. A resiliência também é outra característica que está sempre muito associada ao perfil empreendedor, né? A gente fala que os empreendedores, se não forem resilientes, eles acabam que não conseguem fazer com que as suas empresas, seus negócios realmente se sustentem. Então, a resiliência, esse perfil de dono, esse perfil de proatividade, é muito mais nesse sentido que a gente trabalha a educação empreendedora, que a resolução de problemas, né, tomada de decisão, são características que a gente trabalha ao longo da educação empreendedora. E eu acredito muito, né, nesse modelo de educação, porque, como eu disse, né, eu não vou formar apenas empreendedores, não é todo mundo que tem o perfil ou que quer ser um empreendedor. Eu mesma, atualmente, eu estou dentro de uma organização, eu sou empregada, como se diz, mas eu tenho um perfil intraempreendedor. Por quê? Porque eu estou sempre muito ligada a resolver, a fazer como se fosse meu negócio. Né? Então, é mais nesse sentido que eu quero destacar e o caminho que eu trabalho muito dentro da educação empreendedora. Então, é desenvolver esse perfil empreendedor, seja para você que quer empreender ou não, ou para você que quer intraempreender, está dentro de uma organização, mas desenvolve as atividades aí com esse senso de dono. E eu vejo que, especialmente como eu trabalho muito com liderança também, é um perfil que é muito importante para quem quer atuar com gestão, para quem quer ser líder. Hoje eu vejo muito, até quando eu atuo com mentoria, enfim, o líder que está receoso, o líder que não está muito ativo na tomada de decisão, o líder tem que assumir risco, como empreendedor, outro tem que assumir risco, tem que ser resiliente, como empreendedor tem que ser resiliente,
Então, essas características que eu gosto sempre de destacar quando eu trabalho em educação empreendedora, e a gente, dentro da nossa instituição, também acabamos atuando muito com esse aspecto dentro do nosso DNA institucional também. Nossa, que aula, Ana! Fantástico! Olha, respostas assim maravilhosas. E já que tu puxou o link aí para a questão da liderança, a gente, não é? Nós estamos falando de líder para líder aqui, eu 35 anos como líder de empresas, você também aí já está o quê? Uns 20 anos, eu acho, nessa praia, né? Uns 22 anos já. 22 anos, aí a gente começa... Eu brinco, é só a cara de 18 ainda. Aí a gente começa a dedar a idade, né, Ana? Pois Nossa, então. mas então, querida, falando de liderança, né? Quais características tu considera as mais... tu já falaste algumas aí, tá? Mas agora, para a gente ampliar um pouco mais, quais as características mais essenciais que tu considera de um líder na atualidade, minha querida? Olha, eu falei algumas já, né? Como resiliência, como esse perfil empreendedor, né? Esse senso de dono, ser um bom tomador de decisão. Então, o líder ele tem que estar muito também atento à informação, a dados e poder fazer uma análise desses dados para tomada de decisão. Mas eu digo que o líder, eu vejo muito aí o líder atual e falando muito até de liderança do futuro, que cada vez mais a pessoa que atua com liderança, ela precisa ter um perfil com flexibilidade e adaptabilidade. Né? A gente fala muito de resiliência, se fala muito hoje em dia de antifragilidade também, que são características essenciais também para quem atua com liderança. Mas por que eu falo muito nessa questão de adaptabilidade e flexibilidade? Porque o líder ele tem que, né, se falava há muito tempo atrás de liderança situacional, e eu acredito que ainda a gente acaba tendo que atuar com esse contexto, né? E aí entra adaptabilidade e flexibilidade. O líder de hoje, mesmo o líder do futuro, ele precisa ser firme quando tem que ser firme, mas também ele precisa ser flexível quando tem que ser flexível. Né? Então, essa questão de entender os cenários, entender os ambientes e também se adaptar a isso, acho que é fundamental. Cada vez mais a gente precisa ter um olhar atuante também com relação à diversidade, à inclusão, a poder entender como que os nossos liderados agem e quais são as suas características para que a gente também consiga formar equipes mais eficientes, né? Por vezes, na liderança, o líder não quer também assumir alguns riscos de ter que trocar algumas peças, mas também isso é fundamental para que, de fato, a gente consiga fazer com que se tenha eficácia e eficiência dentro dos resultados que se precisa atingir, né? Eu até falo com meus liderados que a liderança ela não é só o aspecto positivo, né, da gestão de pessoas. A gente tem que enfrentar algumas batalhas que não são agradáveis. E isso faz parte também do contexto de um líder, e o líder aí precisa, de fato, estar bem adaptado e se desenvolver nesse sentido, né? Que legal, Ana. Olha, tá dando verdadeiras aulas aqui. Muitos líderes vão nos assistir, tenho certeza, e vão gostar muito desses teus toques aí, que são fantásticos, minha querida. Mudando um pouco a rota, né? A gente viu que o currículo da Ana tem vários vieses aí. Ela também é mentora de pessoas, de negócios. Nós já nos encontramos em hackathons, em oportunidades ligadas a startups. Quer dizer, a Ana tem vários tentáculos aí, vamos dizer assim, né? E como é que tu enxerga como mentora daí de pessoas, negócios, startups, os desafios, minha querida, que esses novos empreendedores estão enfrentando aí no momento?
Bom, quando a gente fala de mentoria de pessoas, né, eu gosto de destacar assim que é fundamental também a gente buscar sempre o autodesenvolvimento, né? E aí, nesse sentido, é um caminho que eu fiz, eu acho que a mentoria ajuda muito para isso também, e hoje em dia se usa muito dessa ferramenta da mentoria para poder também se desenvolver, né, pessoas, e é um pouco do que eu faço, mas também buscando desenvolvimento de conhecimento, né? O IHD é um caminho para se buscar isso, enfim, ou outros cursos e formações que eu acho que é fundamental. E aí, na própria mentoria, a gente acaba direcionando, vai muito também do perfil do que a pessoa busca, mas como eu atuo bastante com liderança, acabo tendo bastante contato, especialmente com mulheres que buscam também se desenvolver enquanto líderes. Quando eu falo aí de mentoria de startups e negócios, os principais desafios eu vejo, né, que ainda está muito na forma, talvez, como que a gente está atuando no mercado, e às vezes esse empreendedor ou a startup, que é um negócio, né, que está se iniciando, a maior dificuldade é ele saber quais os caminhos que ele vai seguir. E aí que entra também a mentoria para poder auxiliar. E se tem também nesse mundo, especialmente de startups, tem também aquele deslumbre de que toda startup tem que de cara já buscar um investidor. Só que eu sempre gosto de destacar, né, para as startups que tem um passo anterior a se buscar um investidor. Primeiro, a gente tem que ter muita consistência do nosso modelo de negócio, né? O que de fato a gente quer desenvolver e levar à frente com aquele negócio, com aquela startup. E aí sim, num segundo passo, a gente entender como que eu vou apresentar este meu modelo de negócio com maior consistência para buscar um investimento. E nem sempre o investimento vai ser o caminho mais direto para eu conseguir fazer com que a minha startup tenha escalabilidade, que é muito o que a maioria das startups buscam, né? Mas eu quero tracionar o meu negócio, eu quero escalar meu negócio, e aí por isso que eu preciso de investimento. Mas antes a gente precisa ter muita consistência do nosso modelo de negócio. E aí é uma das maiores dificuldades. E quando a gente trabalha com empresa tradicional, a maior dificuldade que eu vejo nas empresas mais tradicionais é a gestão de processos, né? Então, ainda se tem uma certa dificuldade de conseguir conduzir informações que se perdem ao longo dos processos, porque estão ligadas a pessoas, ao invés de se ter um desenho efetivo de processo. E aí entra também o meu papel, enfim, muitas dessas ações, às vezes eu atuo até como voluntária, mas é claro que também isso faz parte aí do meu negócio, da minha forma também de ganhar recursos, né? Perfeito. Ana, dentro desse contexto de startups, tu participa ativamente de programas e comunidades de inovação. Como é que tu entende que essas redes colaborativas elas estão impactando o desenvolvimento do ecossistema empreendedor no Rio Grande do Sul? Porque a gente está vendo aí, através das estatísticas, que o Rio Grande do Sul está se tornando também uma referência nessa área. Como é que tu enxerga isso, essas comunidades aí, e o efeito disso no nosso estado? Eu acredito muito na força das comunidades, né? E até por isso que eu participo ativamente desse modelo, né? Eu, como tive uma grande atuação também ali na região metropolitana, né, de Porto Alegre, então eu acabo estando muito ligada à comunidade Sinos Valley, ali no Vale dos Sinos, e agora que estou residente, então, em Caxias do Sul, tenho, então, uma ligação, e aí atuo também como líder da comunidade do BA, que é a comunidade de inovação de Caxias do Sul. E aí, atuando nessas comunidades, como eu disse, eu acredito muito na força das comunidades. Uma como promotor de ações, eventos, para realmente levar o conhecimento da inovação até do empreendedorismo para mais pessoas, né? Eu acho que as comunidades acabam tendo um papel importante nesse sentido, para tentar, como a gente fala, né, internamente, furar um pouco as bolhas
e tentar aproximar cada vez mais os diferentes atores do ecossistema, né? Então, aí a gente fala, em aproximar os atores, é ter empresas, o governo, empreendedores, a educação, né? Instituições de ensino, e até o meio como um todo, participando, então, ativamente dessas comunidades e poder construir isso conjuntamente. E é claro que a comunidade ela tem mais esse papel de levar a informação, de trazer um pouco esse conhecimento para todo esse meio, né? Ela não vai ser a promotora de ações tão diretamente efetivas para transformar o todo, mas é um pontapé inicial, vamos dizer assim, para que as pessoas comecem a conhecer e se conectar especialmente, né? Então, eu acho que é um caminho bastante importante também para as pessoas irem formando uma rede de conexão e de que possam, com isso, também buscar essas ajudas mútuas e desenvolvimento de parcerias, né? Então, eu acredito muito nesse papel da comunidade para fortalecer essas ações, fortalecer o empreendedorismo, fortalecer ações de novas propostas de negócios, né? Vindo através de startups, enfim. E por isso que eu acabo atuando muito ativamente, né? E aí faço o meu dia render. Que doideira. Ana, eu tive o privilégio, né, de ir no Vale do Silício em 2018, né, com meu filho mais velho na ocasião, e um item lá me assustou bastante, né? Eles falaram que, tipo, 99% das startups quebram, né? Mas muito no sentido, assim, de que você tem uma ideia, você coloca essa ideia em prática, daqui a pouco você vê que não funciona, pivota, né? E aí vai para a próxima. Então, nesse sentido. Tu, dentro desse ecossistema aí de inovação e de startups, tu acredita que a mentalidade do nosso startupeiro ela está em linha com essa que eu falei do americano? Ou tu acredita que o brasileiro ele sofre mais quando ele tem que pivotar uma ideia? Porque eu digo isso porque eu, antes de ter sucesso com IHD, eu quebrei 3 vezes, e eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Isso me deu lastro para eu alavancar uma 4ª vez e chegar onde eu cheguei. Mas como é que tu enxerga isso? A mentalidade do nosso empreendedor, ele sofre mais ou tu acredita que ele já está vendo a coisa mais desse jeito? Não, vamos para frente, vamos para a próxima. Enfim, como é que tu enxerga isso, minha querida? Eu vejo que ele ainda sofre mais, tá? Claro que no Brasil nós temos alguns ecossistemas que estão mais maduros, né? E aí os startupeiros que atuam nesses ecossistemas conseguem ter uma rede um pouco mais consistente até para poder tomar uma decisão e poder pivotar e poder seguir com um mindset mais próximo do americano. Ali, especialmente, né, que nem tu trouxeste o exemplo do Vale do Silício, ali tem toda uma rede já orquestrada para que os negócios sejam de uma forma ágil, ele consiga encerrar e recomeçar um novo negócio. Então, ali se conseguiu formar um ecossistema muito robusto, né, com instituição de ensino, com grandes empresas, empreendedores, o governo. Então, ali tudo favorece, né? Coisa que no Brasil ainda a gente está galgando, e ainda tem um pensamento muito que aí vem da nossa cultura também, né? Também. De não conseguir dar a mesma velocidade ou fazer com que a gente tenha, né, a mesma pegada que os americanos. Mas eu acho que a gente já vem evoluindo bastante. O Brasil tem uma série de programas também de aceleração de startups, que acho que dá um caminho bem interessante aí para quem está querendo realmente estruturar um negócio num modelo de startup, né? Eu fui agente do Inovativa Hub, que é uma política pública do Brasil que tem programas de aceleração gratuitos
e é bastante interessante o modelo do Inovativa. Esse é um modelo gratuito, mas tem N outros aí que os ecossistemas, né, tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem aceleradoras no Rio Grande do Sul também que atuam fortemente nesse sentido, e que aí pode ser um caminho menos tortuoso, vamos dizer assim, para quem está querendo empreender. E aí realmente a gente sabe que às vezes a primeira ideia não vai dar certo, aí tem que pivotar e tem que ter uma certa agilidade nesse sentido, né? E se o empreendedor não conseguir ter essa pegada, ele vai sofrer mais. Então, precisa realmente abrir o mindset para estar inserido nesses meios e poder fazer com que o seu negócio ou alavanque ou ele pivote e tente novamente, né? Eu acho que essa questão de quem atua com startup também, ela tem que estar bem em linha com esse empreendedor, né? Ele não pode, na primeira queda, ele desistir. Ele tem que continuar e seguir aí buscando fortalecer a sua rede. Perfeito, eu concordo plenamente contigo. Tu falou uma palavra que eu acredito que explica muito isso, né, que é a questão cultural, né? O brasileiro, ele é muito emocional, muito sentimental, o sul-americano em geral. E aí, quando ele tem que pivotar uma ideia que a princípio seria, né, um filho dele, entre aspas, ele sofre com isso. Né? Mas tu falou muito, muito bem, assim, legal. Querida, outro viés teu, né? A parte de voluntariado. O que te motiva, né, com todas essas atividades, ainda ter uma atividade de voluntária? Bom, voluntariado, acho que isso também vem um pouco lá da história do meu pai ainda, mas como eu acredito muito, né, no aprendizado contínuo, eu vejo muito no voluntariado aquela premissa que a gente fala muito dentro do mundo da inovação, do give first, né? Eu primeiro me dou, primeiro atuo aí tentando levar um pouco do meu conhecimento e poder ajudar aí através do voluntariado. E eu sei que depois vem o give back, né? Vem ganhos posteriores. Eu acho que especialmente o aprendizado e eu poder me tornar melhor até como pessoa, e eu acho que isso traz uma evolução para a gente enquanto ser humano. Eu acho que isso é bastante importante, né? E aí, a partir do momento que também a gente, né, eu me torno mãe, né, formo uma família, então eu acho que sempre são exemplos bastante importantes também para eu levar para o meu filho, para o meu marido e poder estar também construindo esse caminho dentro do voluntariado e poder estar contribuindo aí com a sociedade. Então, acabo sempre também buscando um tempo aí para me dedicar nesse sentido. Muito bom, minha querida, muito bom, incrível. Eu sempre digo, né, até escrevi, tu sabe, porque eu já falei em sala de aula isso, que vocês mulheres vão dominar o mundo, né? Porque é incrível a quantidade de atividades que vocês conseguem se envolver, que vocês conseguem administrar, porque tudo isso que nós estamos falando, pessoal, não esqueçam que nós estamos falando muito focado na Ana profissional, a Ana mentora, a Ana como gestora, e ela tem ainda o lado dela mulher como esposa, o lado como mãe, o lado como pertencente a uma família, quer dizer, olha quantos papéis essa mulher tem. Né? Então, equilibrar esses pratos todos aí, minha querida, olha, você está de parabéns, pelo amor de Deus. O dia para ela deve ter mais do que 24 horas, com certeza. Minha querida, tu sabe muito bem, né? Nós estamos aí fazendo 15 anos o Instituto IHD, já passamos por toda a mortalidade possível. E eu gostaria de entender agora como é que o nosso instituto te impactou, né? O que ele te trouxe assim de crescimento, seja pessoal, seja profissional, ambos, que tu falasse um pouquinho disso aí para o nosso público, por favor. Bom, Ronald, como eu disse, né, é uma honra poder estar participando aí desses 15 anos do IHD.
E fico muito feliz em poder falar aí como que o Instituto fez parte aí da minha história, né? Como eu comentei ali na minha apresentação, então eu sou engenheira química de formação, e aí, como eu falo sempre também lá na instituição, e ainda quando eu era aluna, estudante de engenharia, né? Dentro da universidade, a gente sempre falava que o bloco lá da engenharia, nossa, era o pessoal que ficava das 7h30, quando começava as aulas, até as 10h30 da noite, e às vezes até as 23 horas, tentando finalizar aí as atividades, e sempre como é um estudo muito denso, né? Engenharia acaba sendo um curso bastante denso. E aí a gente via as outras áreas um pouco mais tranquilas, relaxadas, porque no horário do intervalo muitos já estavam indo embora, né? E aí a gente falava dentro da academia, lá da universidade, que tinha os cursos de humanas e os cursos das desumanas. E aí eu sempre peguei essa premissa para mim. E como eu comecei a atuar com gestão de pessoas já, eu disse há bastante tempo, né? 22 anos, mas é porque eu comecei bem novinha, eu comecei com 19 anos a liderar equipes. E aí eu sempre entendi que eu precisava também buscar aperfeiçoamento. Uma, porque eu queria também ter um autoconhecimento, e outra que eu queria também me desenvolver enquanto líder, né? E aí foi o IHD, acabei, né, te conhecendo, Ronald, né? Tivemos aí a oportunidade de conversar e aí conhecer um pouco mais do IHD. E aí comecei, então, a fazer algumas formações no IHD. Então, hoje eu falo para todo mundo lá na instituição que eu sou uma engenheira humanizada. Então, eu não estou mais tão desumana enquanto eu era, e me tornei, então, uma engenheira mais humanizada, porque, de fato, hoje em dia eu busquei, então, me desenvolver muito como pessoa, né, e como profissional. E aí o IHD acabou sendo um dos pontos, né, e recursos que eu acabei buscando para, então, fazer e trazer esse desenvolvimento para mim. E aí fiz alguns cursos aí, né, com vocês no IHD. Então, já tive aí, né, uma trajetória também na área de coaching, conhecer um pouco mais da formação de coaching. Eu acho que a metodologia coaching, ela ajuda muito para quem é líder, né? Eu acho que é muito bacana. Quem não... por mais que hoje em dia o coach está um pouco mais em baixa, vamos dizer assim, mas as ferramentas e o que a gente aprende, pode aplicar no coaching, eu acho que para quem é líder é muito interessante. Então, quem não conhece ou não teve ainda a oportunidade de buscar uma formação nesse sentido, eu acho que vale muito a pena, né? E o IHD foi, então, a formação que eu busquei para isso. E também depois busquei outras formações aí, também junto ao IHD, inclusive a formação de mentoria, né, Ronald? Então, também como já comecei a atuar, e aquela questão assim, a gente vai começando, porque querendo ou não, a gente tem uma bagagem de conhecimento, já tem um repertório aí de anos de atuação, seja que nem eu, no meu caso, seja na indústria ou também na educação, mas eu sempre parto daquele contexto de que o conhecimento nunca é demais. Então, também busquei uma formação na área de mentoring, né? E o IHD também me trouxe essa formação, e para que eu pudesse ter mais ainda consistência e relevância, então, para atuar aí com meus mentorados. Da mesma forma que também fiz formações na área de Agile Coaching, então eu acabei buscando o IHD muito para um aperfeiçoamento pessoal e profissional, para eu, de fato, me tornar uma engenheira mais humanizada, então entender mais das relações, né, entre pessoas. E uma coisa que eu aprendi muito com o IHD e uso muito, falo muito também para os meus liderados, é a questão do autoconhecimento e do heteroconhecimento, né, Ronald? Isso trouxe muito para a gente, e eu acredito muito nisso, porque, de fato, primeiro a gente precisa se autoconhecer, a gente tem que entender
como que a gente age, quais são as nossas vulnerabilidades, e é muito importante o líder também demonstrar suas vulnerabilidades, porque ninguém, né, somos humanos, ninguém é uma máquina, né, então temos sentimentos, temos fragilidades, e na condução aí de gestão de pessoas é fundamental que também se haja essa troca. E aí, por isso, nesse sentido, eu acabei buscando essas formações para poder me dar mais sustentação, né, profissional, e, de fato, saber lidar melhor, porque, como eu comentei, né, o curso de engenharia é um curso mais denso, e realmente ele tem uma formação mais cartesiana e num modelo mais, vamos dizer assim, direto e reto, né? Então, por vezes, eu ainda me policio e me, né, reflito muito na minha condução, na minha forma de agir, a partir do momento que eu fui me aperfeiçoando, estudando mais, tendo o IHD aí como referência também nessas formações, para me tornar uma profissional e uma líder que saiba atuar mais dentro, né, como eu falei antes, das características do líder, dentro de poder agir aí com mais parcimônia, ter mais flexibilidade, saber como conduzir as questões, e sem dúvida o IHD foi um grande auxiliar aí nesse meu processo de busca do conhecimento e de formação. Gratidão, querida, pelas palavras. Gratidão mesmo. E eu quero ajudar pontuando, né, para os líderes que estão nos vendo, mais uma vez, até porque tu sabe que eu sou um defensor ferrenho dessa questão do auto e do heteroconhecimento, porque, para mim, isso é a base das relações, é a base, né, dos relacionamentos interpessoais. Conhecendo isso, nós temos relações muito melhores, mais intensas, menos problemas, né? Enfim, então, muito bem colocado. Não, e ainda, inclusive, né, que é outro curso que eu fiz com o IHD, que é de analista comportamental, diz que também ajuda muito no autoconhecimento, né, porque aí a gente conhece o nosso perfil comportamental e conhece os demais, né, então, para também atuar como líder é bem, bem importante, sem dúvida, faz com que a gente ainda fortaleça, né, esse conhecimento com relação ao autoconhecimento e o heteroconhecimento, como tu disseste. Perfeito, minha querida. E se tu tivesse que fazer um pitch de vendas, já que tu trabalha com startups, um pitch de vendas sobre IHD, o que tu faria? Vamos ver agora. Sobre o IHD? Então, vamos lá, né? Então, para você que busca aperfeiçoamento pessoal e profissional, o IHD pode ser o caminho certo para você, então, buscar essa formação e se tornar um profissional muito mais consistente, com relevância aí no mercado de trabalho. Então, especialmente para você que quer empreender, busque aí as formações do IHD. Olha só, muito bom, muito bom. Fui bem rápida. Bem rápida mesmo, ficou menos que 2 minutos, mas está ótimo. Obrigado, querido. Bom, Ana, olha só, nosso papo está ótimo, olha como o tempo passa, né? Tá muito legal. E eu gostaria que você agora ficasse muito à vontade de trazer uma mensagem final, né, para os nossos espectadores sobre, enfim, o tema que você quiser, pois, afinal de contas, são tantos braços aí que você demonstrou nesse nosso bate-papo. A palavra está contigo, minha querida. Bom, então, para deixar uma mensagem aí para todo mundo que está nos assistindo e conhecendo um pouquinho mais, né, de mim e também aí dessa trajetória de 15 anos no IHD, até um pouquinho do que eu falei sábado passado agora, né, que foi o Dia Internacional da Mulher, eu acabei dando uma palestra falando sobre representatividade feminina. E eu comentei muito nessa palestra no sentido de que às vezes a gente reclama que, porque, né, falando, claro, na ocasião eu falei especificamente de mulher, mas aqui eu trago por todo, né, que a gente reclama de que às vezes não consegue alguma oportunidade, que não tem espaços
então destinados para determinadas lutas, vamos dizer assim, né? Seja de mulheres, seja de jovens, seja de empreendedores. Agora a gente começa a entrar também numa era que vai ter bastante conflito geracional, então pessoas também com mais expertise que queiram voltar no mercado de trabalho, e aí a gente fica numa zona muito passiva, esperando que algo apareça, que algo aconteça. Então, a mensagem que eu quero deixar é muito no sentido de atitude, que por vezes a gente fica ali nessa passividade, mas muito depende da gente mesmo, então da nossa atitude. Então, para que cada um possa refletir no que está fazendo para mudar o cenário ao qual você acha que não está bom, que você entende que precisa fazer algo além. E, de fato, a gente precisa, às vezes, buscar o além. Só que isso muito parte da gente, né? Então, de fato, como o Ronald comentou, eu sou uma pessoa inquieta e que busco estar em diferentes caminhos e contextos, mas muito é porque eu acredito que a gente tem essa força de fazer a diferença. Então, a mensagem é para que cada um reflita no que está fazendo para mudar um cenário ao qual talvez não seja o que você gostaria. E que a gente possa ter cada vez mais atitude, buscar mais meios para realmente buscarmos a nossa representatividade enquanto pessoas. Muito bom, minha querida. Gratidão por essa presença. Você deu uma verdadeira aula para a gente. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo estão amando. E tenho certeza também que aquelas que virão a assistir no futuro, porque isso vai ficar gravado, isso vai estar lá um QR Code no nosso livro, então vai ter muita gente que vai ver posteriormente isso, vai realmente refletir muito sobre as tuas palavras e vai amar essa verdadeira aula que você deu. Então, gratidão em nome do IHD, da nossa equipe, pela tua presença. Agora eu vou me despedir do pessoal aqui. E você, que é o nosso público, nosso muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui semanalmente com o Vozes que Transformam, isso mesmo, trazendo pessoas com suas histórias de sucesso, suas histórias de superação, suas histórias de conquistas. E você é o nosso convidado para se inspirar sempre com essas histórias. Então, até a próxima semana. Valeu!